pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês e nessa aula nós iremos começar o capítulo 3 do livro do Kurose e Ross. E nesse capítulo nós iremos discutir os protocolos da camada de transporte, né? O funcionamento interno desses protocolos da camada de transporte, começando com o protocolo UDP, que é User Datagram Protocol. Ele é um protocolo bastante simplificado, né? E ele não permite entrega confiável de dados, tá? Isso pode ser interessante em algumas situações, nós iremos discutir. Iremos discutir também os mecanismos do protocolo TCP, né? O protocolo TCP ele é um protocolo da camada de transporte também, mas ele é um protocolo que tem estabelecimento de conexão e permite a entrega confiável de dados. Então nós vamos discutir com vocês aqui os mecanismos que permitem com que a entrega de dados seja confiável, tá? Outros mecanismos proporcionados pelo TCP são controle de fluxo, controle de congestão e entrega em ordem dos pacotes, tá? Então tudo isso daí vai ser discutido nesse capítulo. Espero que vocês entendam, tá? Deixem aí nos comentários as dúvidas de vocês e vamos à nossa aula sobre os protocolos da camada de transporte. Bom, vamos então começar aqui o capítulo 3 do livro do Kurose e Ross, né? Nesse capítulo 3 nós vamos discutir aí os protocolos da camada de transporte com maior aprofundamento, né? Os protocolos da camada de transporte que nós iremos estudar são o TCP e o UDP. E lembrando sempre aí de fazer uma nota de copyright, né? Que nós estamos utilizando aí os slides disponibilizados pelos autores. São slides da 18ª edição do ano de 2000. Então, feita essa nota de copyright, podemos passar a nossa aula, né? Qual que vai ser nosso objetivo, né? Nesse capítulo, né? Nós procuramos aqui entender os princípios por detrás dos serviços da camada de transporte, né? Ou seja, a camada de transporte vai proporcionar aí serviços para a camada de rede. Esses serviços, dentre eles, nós temos a multiplexação e demultiplexação de segmentos, né? Transferência confiável de dados, no caso do TCP, né? Controle de fluxo e controle de congestionamento, tá? Vamos aprender também sobre protocolos de internet da camada de transporte, né? O UDP a gente já falou, que é um transporte sem conexão, né? A gente deu um exemplo de aplicação na aula passada usando o UDP, né? O TCP ele é um protocolo de transporte orientado à conexão e confiável, tá? Nós vamos discutir um pouco mais sobre a questão dos sockets UDP e TCP, a diferença dos dois, né? No tocante à multiplexação. Vamos falar sobre controle de congestionamento TCP, né? E falando de protocolos da camada de transporte, né? O que um protocolo da camada de transporte oferece, né? Ele fornece uma comunicação lógica entre dois processos que rodam em hospedeiros em máquinas diferentes, tá? Então tudo se passa como se eles estivessem conectados diretamente, né? Como se esses dois processos rodando nesses dois hospedeiros pudessem se comunicar diretamente aí, né? Como se eles estivessem na mesma máquina, né? Mas eles estão em máquinas diferentes comunicando a partir da rede, tá? Então, os protocolos são implementados em sistemas finais e não em roteadores, tá? Então, esses protocolos, normalmente, você não tem no roteador um protocolo da camada de transporte, porque o roteador ele é um elemento da camada de rede, então ele só vai implementar a pilha de protocolos até o protocolo de rede, que é o protocolo IP, né? Isso a gente já viu nas primeiras aulas aí, tá? O pacote da camada de transporte ele é chamado de segmento, né? Então, na camada de rede, ele é chamado de datagrama. Apesar de que, quando você fala em UDP, tá? Alguns autores usam o termo datagrama para se referir ao pacote UDP, mas está errado, tá? O correto é você chamar de segmento, tá? Então, tanto para o TCP quanto para o UDP, você chama esse pacote, tá? Você chama ele de segmento, tá? Então, um protocolo da camada de rede fornece uma comunicação lógica entre dois hospedeiros, tá? Qual que vai ser o nosso roteiro, né? Nós vamos falar primeiro de multiplexação e demultiplexação, a gente já falou dos serviços, né? Então agora nós vamos falar da multiplexação e demultiplexação, depois nós vamos falar do DP, vamos falar um pouco do TCP, né?
os princípios de transporte confiável e transporte orientado à conexão, controle de congestionamento, né? E vamos falar um pouquinho sobre como a funcionalidade da camada de transporte evoluiu ao longo do tempo aí, tá? Então, por exemplo, o que significa comunicação lógica entre processos, né, rodando em rostos diferentes? Bom, aqui nós temos um celular, né, rodando uma aplicação, essa aplicação usa serviço da camada de transporte, né? E aqui nós temos uma máquina servidora também, né, rodando uma aplicação servidora, e essa aplicação vai usar também serviços da camada de transporte. Então a gente vai ter um transporte fim a fim, né? Ou seja, essa aplicação coloca alguma coisa no socket e esse dado que foi colocado no socket vem para cá. Se essa aplicação colocar um dado nesse socket desse lado aqui, esse dado vai vir parar no socket desse lado aqui, tá? Então isso é o que a gente chama de comunicação lógica ou transporte lógico fim a fim, né? Então, entre as ações dos protocolos da camada de transporte de sistemas finais, né, nós temos o emissor, que quebra mensagens da camada de aplicação em segmentos, né? Pode quebrar ou pode não quebrar, né? Normalmente quem quebra, tá, é a camada de rede, mas a camada de transporte também pode fazer a segmentação de dados, tá? Se o dado que ela for enviar for muito grande, por exemplo, como um vídeo, né? Se for um vídeo, ela vai quebrar esse vídeo em vários segmentos, e o IP também vai quebrar esses segmentos em datagramas menores ainda, tá? Então, você tem uma segmentação que pode acontecer também na camada de transporte, tá? O receptor remonta os segmentos em mensagens e os passa para a camada de aplicação, tá? Então, se você estiver usando o DP, por exemplo, esses segmentos podem vir fora de ordem, tá? Porque o DP ele não garante a ordem dos segmentos, tá? O TCP não. O TCP ele funciona como um cano, então o que você colocou na ordem vai chegar na ordem, tá? Então, os dois protocolos de transporte disponíveis para aplicações na internet são o TCP e o UDP, tá? O TCP e o UDP, eles fazem uma coisa chamada de multiplexação, tá? O que vem a ser a multiplexação? A multiplexação tem a ver com os processos. Então, vamos supor o seguinte, que a gente tem você tem a casa da Anne aqui, tá? E a casa da Anne ela tem 12 moleques, tá? E na casa de Bill você tem 12 moleques também, né? Então, esses 12 moleques da casa de Anne, eles gostam de escrever cartas, né? Eles ficam escrevendo cartas, né? Então, cada moleque da casa de Anne escreve uma carta para um dos moleques da casa de Bill, né? Então, um moleque escreve uma carta para os outros 12 moleques, são 12 cartas, aí o outro moleque escreve mais 12 cartas para os outros 12 moleques, né? Então, no total, você tem 144 cartas aí, né? Haja malote para tanta carta, né? Então, os hospedeiros, né, as máquinas, né, você pode pensar como sendo as casas, né? E os processos que vão fazer a escrita, né, das cartas, você pode pensar que os processos são os moleques, porque eles estão escrevendo cartas, tá? E a carta, o que é? A carta ela é um segmento, tá? Então, as mensagens que a aplicação vai mandar são esses segmentos que são cartas em envelope, né? Então, qual que é a analogia aqui, né? Os hospedeiros são casas, os processos são os garotos, né? As mensagens de aplicação são cartas em envelopes, tá? E o protocolo de transporte, ele vai pegar todas as cartas que estão na casa de Anne, tá? Empacotar isso daí, tá? E enviar para o protocolo de rede, tá? O protocolo da camada de rede, você pode pensar que é o serviço postal, que vai pegar uma lote com todas essas cartas e entregar na casa de Bill, tá? Então, esse malote com todas as cartas que sai da casa de Anne vai ser entregue pelo serviço postal para a casa de Bill, tá? E aí, né, na casa de Bill, essas cartas elas vão ser redistribuídas, tá? Para os moleques que moram na casa de Bill, né? Então, essa redistribuição dessas cartas para os moleques que moram na casa de Bill é o que a gente chama de demultiplexação. Então, o que a Anne fez? A Anne é como se ela fosse o protocolo TCP. A Anne pegou todas as cartas dos moleques da casa dela e colocou no malote. Então, a Anne fez o papel o quê? Do TCP. O Bill,
ele também vai fazer o papel do TCP. Ele vai pegar essas cartas que chegaram para os moleques da casa dele e vai distribuir para cada moleque específico a carta que está a ele endereçada, tá? Então, a camada de rede, ela proporciona uma comunicação lógica entre hosts, tá? Então, a camada de rede é como se fosse o serviço postal. Então, o endereço da casa de Anne e o endereço da casa de Bill seria como se fosse o endereço IP, né? O endereço da máquina, tá? E você tem os nomes dos moleques, né? Que seriam como se fosse aí o endereço dos processos, tá? Então, a camada de transporte ela vai proporcionar comunicação lógica entre processos, né? E o que ela vai fazer? Ela vai melhorar os serviços da camada de rede, né? Porque ela vai separar essa função, né, de distribuir as correspondências para as determinadas pessoas que moram na casa, né? E isso daí vai depender do serviço postal, tá? Então, quais que são as analogias aqui? As mensagens de aplicação são cartas e envelopes, né? São segmentos aí da camada de transporte, tá? Os processos são os primos, né? São os moleques, né? Certo? Os hospedeiros são as máquinas, são as casas, né? Os hospedeiros também são denominados sistemas finais, né? São as casas, né? Cada casa tem um endereço postal. Esse endereço postal é equivalente ao nosso IP, tá? No protocolo da camada... Quem que é o protocolo da camada de transporte? Quem são as pessoas que fazem o papel do protocolo da camada de transporte? São Anne e Bill, tá? E o protocolo da camada de rede, né? Que faz a entrega do malote com as cartas? É o serviço postal, incluindo os carteiros, tá? Então essa analogia é muito interessante, né? Porque mostra o que é a multiplexação e a demultiplexação feita pelo protocolo, tanto TCP quanto pelo protocolo DP, tá? Bom, então como é que vai acontecer essa multiplexação, né? Bom, a camada de aplicação pode ter vários processos com várias mensagens, tá? Cada mensagem, ela vai ter um número de porta, né? Porque ela vai estar atrelada a uma aplicação, ok? Então, a aplicação ela vai criar um socket de comunicação, tá? Vai colocar essas mensagens aí, a mensagem no socket, né? Esse socket, ele vai ser... Você vai ter aqui a mensagem da camada de aplicação, né, sendo passada pelo socket, né? Dentro da camada de transporte, essa mensagem de aplicação, ela vai receber um header, que é o header de transporte, tá? E aí, que vai determinar os valores dos campos de cabeçalho do segmento, né? Lembrando que um pacote na camada de transporte, ele é chamado de segmento, tá? Aí vai ser criado um segmento, né? Vai ser criado aí um pacote na camada de transporte. Esse pacote vai ser enviado para a camada de rede, tá? Aí, a camada de rede, né, que é análoga ao serviço postal, vai devolver para a camada de rede do outro lado, né? Então esse segmento ele vai passar aqui pela rede e vai ser entregue para a camada de rede, tá? Do outro lado aqui, tá? E a camada de rede vai repassar isso daí para a camada de transporte. A camada de transporte do outro lado vai receber o segmento, né, do protocolo IP, que seria o serviço postal aí, né? Vai retirar o header da camada de transporte aí, tá? Então, vai checar os valores no campo do cabeçalho, vai fazer um checksum para ver se, né, a mensagem não foi corrompida, tá? E vai retirar esse header, né, vai retirar esse cabeçalho aí e vai passar essa mensagem para a camada de aplicação via socket, que é esse cara amarelinho aqui, né? Então, vai repassar aqui a mensagem para a camada de aplicação, ou seja, né, vai demultiplexar a mensagem via socket, tá? Então, uma das funções do socket também é demultiplexar a mensagem, né? Para você receber a partir de um socket, você tem que ter o número do socket que vai ficar escutando a mensagem aí, tá? Então você tem aí o TCP, que é o Transmission Control Protocol, tá? Ele é confiável, ele permite uma devolução em ordem, tá? Ele proporciona controle de congestionamento, controle de fluxo e setup de conexão, tá? Já o UDP, que é o User Datagram Protocol,
ele é não confiável, ele não garante que sua mensagem vai chegar no destino, tá? Ele não garante a ordem dos segmentos, os segmentos podem chegar fora de ordem, tá? Ele é uma extensão do protocolo IP, né? Uma extensão aí seca, né? Sem frescura ou de melhor esforço, né? Como você preferir. E os serviços disponíveis, né? Eles são apenas checksum e entrega entre processos, tá? E multiplexação e demultiplexação, tá? Então ele não tem controle de congestionamento, ele não tem controle de fluxo, ele não tem setup de conexão, tá? Ele só tem o quê? Checksum e demultiplexação e multiplexação, tá? Não tem também qualidade de serviço, que seria a garantia de atraso e garantia de banda, tá? São serviços aí que o UDP não tem disponível, tá? E vamos falar agora do que vem a ser especificamente multiplexação e demultiplexação e como que elas acontecem nos protocolos UDP e TCP, tá? Bom, a gente viu, né, que você tem uma aplicação, você tendo uma aplicação de rede, tá? Essa aplicação ela vai ter que trocar dados com uma outra aplicação, né? Então aqui a gente tem uma aplicação servidora, né, que é o Apache HTTP Server, né? E aqui nós temos uma aplicação cliente que é um browser Firefox aqui nesse cliente aqui e aqui um browser Firefox nesse cliente aqui, né? Muito bem. O que eu preciso, né, para enviar uma mensagem, tá? A partir da camada de transporte, tá? Desse servidor aqui para esse cliente, tá? Olha, eu preciso do endereço IP desse cliente e do número da porta dele, tá? Então, quando eu for pegar essa mensagem aqui, eu vou passar para a camada de transporte e eu vou informar, né, direto ou indiretamente, o IP destino, né, o IP de destino desse pacote aqui, tá? E o número da porta de destino, que no caso, o número da porta está vinculado ao número do processo aqui, tá? Então, cada processo vai ter sua porta e as portas vão ser diferentes para cada processo, né? A porta de destino, né? Então, a porta de destino desse browser aqui vai ser diferente da porta de destino desse browser aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui na mensagem, né, o IP de destino e a porta de destino, né? São as informações mínimas que eu tenho que passar aí, tá? No caso do TCP, eu também vou passar a porta fonte, tá? E o IP fonte, tá? Como a gente vai ver depois, tá? Mas a informação mínima que você tem que ter é o IP de destino e a porta de destino, porque isso vai univocamente definir aqui, né, quem é a aplicação e quem é a máquina, né, que vai receber a mensagem, tá? Então, essas informações, né, da porta de destino e do IP de destino vão ser colocados, né, num header, né, da camada de transporte. Então, você vai ter a mensagem e você vai ter um header, que é o HT, que é o header de transporte, tá? Que vai conter essas informações da porta de destino e do IP de destino, tá? Quando você vai passar, aqui a gente já tem um segmento, tá? Esse pacote aqui ele já é chamado de segmento, porque ele está na camada de transporte. Aí ele vai passar para a camada de rede, tá? Vai receber também um header da camada de rede e ele vai ser chamado datagrama. E esse datagrama é o que vai ser entregue, né? Porque aí ele vai conter o IP da máquina destino, então ele vai ser entregue pela camada de rede. A camada de rede é como se fosse serviço postal, né? Então ele vai ser entregue aqui para a máquina destino, tá? Bom, agora quando eu mando a mensagem de retorno, né? Quando essas aplicações aqui mandam a mensagem de retorno, como é que o servidor vai saber de qual aplicação veio essa mensagem de retorno, né? Então a solução para isso daí é que você precisa, né, ter um socket de comunicação para o cliente 1, tá? E um socket de aplicação distinto para o cliente 2. E esse socket ele vai ser definido pelo IP da máquina e pelo número da porta, tá? Então o cliente 1 e o cliente 2 tem que ter portas de destino diferentes, tá?
ou seja, sockets diferentes aí, tá? Então veja que a aplicação ela vai criar um socket P1 aqui para se comunicar com essa aplicação do outro lado aqui, tá? E a aplicação P2 ela vai criar um socket, né, para se comunicar com esse processo P4 aqui, do outro lado, tá? Então, a tarefa de entregar os dados contidos em um segmento da camada de transporte ao socket correto é chamada de demultiplexação, né? O trabalho de reunir no hospedeiro de origem, tá, partes de dados de diferentes sockets, encapsular cada parte de dado com informações de cabeçalho, né, que mais tarde serão utilizados na demultiplexação, né, para criar segmentos e passar esses segmentos para a camada de rede, é chamada de multiplexação. Então, a multiplexação nada mais é do que você criar os cabeçalhos do segmento da camada de transporte, tá? Então, a passagem dos dados do segmento é feita pelo protocolo de transporte para o socket do processo correspondente, né? Então, como é que funciona isso daqui, né? A aplicação, né, ela vai criar dois sockets diferentes, né? Um socket para o processo P1, né? E um socket para o processo P2. O socket para o processo P1 vai ser utilizado para comunicar com o processo P3, tá? E o socket do processo P2 vai ser utilizado para comunicar com o processo P4, tá? Quando o processo P3 mandar uma resposta, tá? A multiplexação da camada de transporte vai saber que essa mensagem vai ser para o processo P1. E quando o processo P4 mandar uma resposta, a camada de transporte vai saber que essa mensagem tem que ser entregue para o processo P2, tá? Porque eles estabelecem uma conexão, esses processos, né, eles vão estabelecer uma conexão fim a fim, tá? Então, o que consiste a multiplexação, né? Consiste em colocar o endereço IP destino e o endereço de porta destino nesse socket aqui, de forma que essa mensagem de P1 chegue para P3, tá? E a multiplexação aqui em P2 consiste em colocar o endereço de porta destino e o endereço de IP destino aqui, tá? No header desse pacote aqui, tá? No header desse segmento da camada de transporte aqui, de forma que isso daqui seja entregue para a aplicação P4, tá? E o que vem a ser demultiplexação? Demultiplexação é quando você recebe, tá? Quando a camada de transporte recebe um pacote vindo da rede, tá? Quando esse pacote vem da rede, ele tem o IP fonte, tá? E o número de porta fonte, tá? Da onde ele veio, tá? Então, a partir desses dados aqui, né, o protocolo de transporte vai saber que a mensagem, a partir do IP e do número de porta, ele vai saber que ele tem que entregar a mensagem de P4 para P2, e a partir do IP, né, da máquina que tem o P3 e do número de porta, né, do processo P3 com o qual o processo P3 está comunicando, ele sabe que ele vai ter que entregar essa mensagem para o processo P1, né? Então é o IP e o número da porta que vão determinar a comunicação entre o processo, tá? Entre os processos, tá? E a demultiplexação é justamente usar a informação do cabeçalho para devolver segmentos recebidos para o socket correto, tá? Bom, então como a demultiplexação funciona, né? Os hospedeiros, os hosts, recebem datagramas IP, tá? Cada datagrama possui endereço fonte IP e endereço destino IP. Tá? Cada datagrama carrega um segmento da camada de transporte. Cada segmento tem o número da porta fonte e o número da porta destino. Né? Então, o hospedeiro usa o endereço IP e o número da porta para dirigir o segmento para o socket apropriado. Tá? Vamos lá. Então, como é que é o formato do segmento TCP ou UDP, né? Você tem o número da porta-fonte e o número da porta-destino. Esse número da porta-fonte tem 16 bits. O número da porta-destino
tem 16 bits também. Então isso daqui junto forma um número de 32 bits, tá? Aqui você tem os outros campos de cabeçalho, aqui você tem os dados da aplicação. Os dados da aplicação também são chamados de payload, tá? Então, você tem o número da porta-fonte, né? Que é o número de 0 a 65.535, e o número da porta-destino também é o número de 0 a 65.535, tá? Então, os números de porta variam de 0 a 65.535, e os números de porta de 0 a 1023 são números de porta bem conhecidos e são reservados a determinados processos na camada de aplicação. Processos esses específicos, como browsers e clientes de e-mail. Então, por exemplo, o HTTP usa a porta 80, o FTP usa a porta 21, tá? A lista dessas portas específicas, tá? Ele está na RFC 17.700, tá? Quando o segmento chega ao hospedeiro, a camada de transporte examina o seu número de porta de destino e direciona o segmento ao socket correspondente. Então, veja, é pelo número de porta de destino que você sabe para quem a mensagem vai, tá? Então, os dados do segmento passam pela porta e entram no processo ligado a ela, né? Então, o número de porta de destino, tá? Então, recordando, né? Quando é criado um socket, é necessário especificar o número da porta do hospedeiro local, tá? Então, quando você cria um socket, né? Aqui a gente está usando uma criação de socket em Java, né? E aqui você está passando o número da porta local aqui, da porta do processo que está criando o socket, tá? Então, 12.534 é o número da porta aqui, tá? Quando criamos um datagrama para enviar no socket UDP, precisamos especificar o endereço IP de destino e o endereço de porta de destino. Então, para o UDP, essas duas informações já são suficientes para a máquina, né, saber para quem que ela vai entregar o pacote, né? Então, se você voltar aqui, né, se você, por exemplo, se esse processo aqui criou um socket usando o DP, aqui no cabeçalho aqui quando você cria o socket, né, você vai passar o IP de destino e o número de porta de destino. E aí o UDP ele já vai automaticamente saber que ele vai entregar esse pacote aqui para o processo P3 aqui, tá? Então, só o IP de destino e o número da porta de destino, você já sabe para quem que você vai entregar o pacote se você estiver usando o UDP, tá? E quando essa aplicação aqui vai mandar uma mensagem para quando esse processo P3 aqui vai mandar uma mensagem para o processo P1, ele tem que fazer o reverso, né? Ele tem que colocar o processo, ele tem que inverter os endereços, né? O que é destino vira fonte, o que é fonte vira destino, tá? E as portas ele tem que inverter também, o que é porta-fonte vira porta-destino, o que é porta-destino vira porta-fonte, isso se você estiver usando o DP, né? Então isso vai acontecer também na demultiplexação, tá ok? Certo. Então, quando o hospedeiro receptor recebe um segmento DP, então quando o hospedeiro receptor recebe um segmento DP, ele checa o número da porta de destino no segmento e direciona o segmento DP para o socket com aquele número de porta. Isso daqui é a demultiplexação no UDP, tá? Então, veja, o que você conclui daí, né? Que datagramas IP, UDP, com o mesmo número de porta-destino, o mesmo IP-destino, mas diferentes IP-fonte ou números diferentes de porta-fonte serão direcionados para o mesmo soquete no hospedeiro receptor, né? Porque se você tiver a mesma porta-destino e o mesmo IP de destino, você vai entregar para o mesmo processo, tá? Então, o endereço de entrega é definido pela porta-destino e pelo IP-destino se você estiver usando o DP, tá? Já no TCP, não. No TCP é diferente, tá? A gente vai ver depois como é que é no TCP. Então, vamos lá. Demultiplexação sem conexão. Um exemplo, né?
Então você tem aqui, né, que essa aplicação aqui P3, tá? Que é o processo P3, tá? Vai criar aqui um Datagram Socket. Um Datagram Socket é um socket do tipo UDP, tá? Que ele vai chamar de MySocket2 aqui, tá? E ele vai ter o endereço de porta-fonte aqui, 9157, tá? Esse outro host aqui, esse outro computador aqui, né, essa aplicação que está rodando aqui, a P4, né, esse processo P4 aqui, também vai criar um datagrama aqui do tipo UDP. Tá? Então, Datagram Socket é um datagrama do tipo UDP. Tá? Vai chamar de MySocket1, tá? Que vai ter o número de porta aí 5775. Tá? Porta-fonte aqui. Tá? E a gente vai ter uma aplicação aqui, que a gente vai considerar que é uma aplicação servidora, tá? Que vai criar um server socket aqui, né, do tipo UDP também. Então, o Datagram Socket aqui é um socket UDP, com o número de porta-fonte aqui, 6.428, tá? Muito bem. Como é que vai acontecer aí a comunicação, né? Quando a aplicação P3 quiser se comunicar com a aplicação P1, tá? Ela vai mandar um segmento aqui, né, que alguns autores podem até chamar de datagrama, mas é um segmento, tá? Com o número de porta-fonte 9157 e número de porta-destino 6428, tá? Lógico que nesse pacote aqui, como ele passou pela camada de rede, tá? Ele também vai ter o endereço IP, que é o endereço IP dessa máquina. Então, com o endereço IP e o número de porta, esse processo P1 aqui, ele vai ser endereçado e vai receber os dados dessa aplicação P3 aqui. Tá? Quando a aplicação P1 quiser conversar com a aplicação P3, mandando uma resposta, ela vai inverter os números de porta. Né? Então, o que era porta destino, né, passou a ser porta fonte. Né? Por quê? Porta fonte é 6.428, 6.428 aqui. E a porta destino vai ser 9.157, que é a porta fonte aqui, mas aqui, como eu estou enviando daqui para cá, né, a porta destino 9.157, que é a porta desse processo P3 aqui. Tá? Lógico que os IPs também foram trocados, né? Os IPs também foram trocados, apesar de não estar aparecendo aqui. Mas o que é importante aqui salientar é que o IP e o número da porta já determinam o processo, tá? No caso do UDP, tá? Mesma coisa aqui para aplicação, P4, né? Então fica como exercício aí vocês preencherem o número de porta-fonte e destino aí desses dois pacotes que estão aparecendo aí no vídeo, tá? Já no TCP é diferente, tá? Porque o TCP, o socket TCP, ele é definido por uma quádrupla, tá? Então ele tem o endereço fonte, ele é definido pelo endereço fonte IP, pelo número da porta-fonte, pelo endereço IP destino, né? E pelo número da porta destino, tá? Então, em especial, ao contrário do DP, dois segmentos TCP chegando com endereços IP de origem ou números de porta de origem diferentes serão direcionados para dois sockets diferentes, tá? Então, a demultiplexação no receptor vai utilizar os quatro valores, né? Ou seja, IP fonte, IP destino, porta fonte, porta destino, para direcionar o segmento para o socket adequado. Tá? Então ele vai usar esses quatro segmentos. Então o servidor pode suportar múltiplos sockets IP simultâneos, né? Porque quando um processo bate a porta do socket de setup, né? Esse socket de setup vai criar um novo socket para o cliente que está batendo a porta dele, né? Como a gente viu na aula passada. Então, cada socket ele é identificado por uma quádrupla. Né? Então, ao contrário do DP, você precisa de todos os valores aí, tá? Para você saber para qual processo você vai entregar o pacote. Então, cada socket está associado com um cliente conectado diferente. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais disso com mais detalhes. Né? Então, a aplicação servidora TCP tem um socket de entrada, que é o socket que a gente chama socket de setup, né? Que é o socket servidor aí que vai receber a conexão, tá? O pedido de conexão, que espera o estabelecimento de conexões vinda de clientes TCP na porta 1200. Tá? O cliente TCP cria um socket e envia um segmento de requisição de conexão com as linhas. Então o cliente cria um socket aqui, né? Um socket agora do tipo TCP, porque é socket string,
e IPv4, tá? Então aqui você criou o socket cliente aqui. E aí o socket cliente ele vai bater a porta do socket servidor, do socket de setup do servidor, lá no socket setup do servidor, ele vai bater a porta do socket de setup com o connect, tá? Passando o server name, né? O nome do servidor aqui, ou o endereço IP do servidor, e o número da porta aqui 1200, tá? Então, uma requisição de estabelecimento de conexão nada mais é do que o segmento TCP, tá? Então, aqui você está enviando o segmento TCP com o número de porta destino e um bit especial de estabelecimento de conexão marcado no cabeçalho do TCP. Então, a informação do IP destino, do número da porta destino e a informação de que isso é um pedido de conexão vai no cabeçalho, tá? Do segmento TCP, tá? Então, quando o sistema operacional que controla a pilha de protocolos dentro do computador que está rodando o processo servidor, agora a gente está falando do processo servidor, tá? O processo servidor, ele está preso nessa linha aqui, ó, serversocket.accept, tá? Ele está parado aqui escutando a porta 1200, 12.000, né? Porta 12.000, tá? Parado aqui escutando a porta 12.000, né? Então, quando o sistema operacional do computador que está rodando o processo servidor recebe o segmento de requisição de conexão que está chegando na porta destino, que é 12.000, né? Ele localiza o processo servidor que está à espera, né? Para aceitar a conexão na porta 12.000. Então, o processo servidor cria um novo socket, tá? Então, esse socket é o socket de dados, tá? Então, ele tá chamando esse socket aqui de connection socket, tá? E nesse endereço aqui, tem o endereço de quem? Tem o endereço da máquina da onde veio o pedido de conexão, tá? Então, tem o IP e o número da porta, né? O número da porta aqui vai ser atribuído pelo sistema operacional, tá? E ele vai ser utilizado aí para conexão, tá? Então, quando você faz isso aqui, o sistema operacional cria um endereço de porta aqui, que é esse address aqui, tá? Lógico que o endereço IP destino vai ser o endereço de quem pediu a conexão, mas o endereço da porta para a troca de dados vai ser definido pelo sistema operacional, tá? Então, a gente vai ver isso numa animação daqui a pouco, tá? Então, a camada de transporte no servidor também nota os 4 valores seguintes no segmento de requisição de conexão. O número da porta de origem no segmento, o endereço IP do hospedeiro de origem, o número da porta de destino no segmento e seu próprio endereço IP. Por quê? Porque o endereço IP é fixo, né? Porque você está na máquina servidora, tá? Então, se você só tiver uma máquina servidora, você só vai ter o endereço IP. Então, ao invés de uma quádrupla, você vai ter uma tripla aí definindo, né, quem que é o socket para quem você vai ter que entregar a mensagem, tá? Então, o socket de conexão recém-criado é identificado por esses 4 ou 3, né, se você preferir, elementos, tá? Todos os segmentos subsequentes que chegarem, cuja porta de origem, endereço IP de origem, porta de destino, endereço IP de destino, combinar com esses 4 valores, serão demultiplexados para esse socket, para um socket específico, tá? Com a conexão TCP agora ativa, o cliente e o servidor podem enviar dados um para o outro, né? Bom, vamos falar então como é que funciona a demultiplexação orientada à conexão aqui usando o TCP, tá? Então, inicialmente eu tenho um servidor aqui, que é o servidor Apache, né? O servidor ele sempre roda primeiro, tá? E aqui eu tenho um browser rodando aqui, né? Nessa máquina aqui, que é a máquina cliente. Essa máquina cliente tem o endereço IP A, tá? Essa daqui é uma máquina cliente aqui que tem 2 browsers rodando, né? 2 processos browsers aqui, que a gente está chamando de P2 e P3 aqui. E o IP dessa máquina é C, tá? E o endereço do servidor é B, tá? Então, esse processo aqui vai conversar com um processo aqui que vai ser criado nessa máquina aqui para atender a requisição HTTP dessa máquina aqui, tá? E esse processo aqui vai conversar com outro processo aqui, que vai ser criado aqui na máquina servidora para atender o HTTP, a requisição HTTP feita, e esse processo aqui também vai conversar com um processo aqui na máquina servidora para atender a requisição HTTP sendo feita, tá? Então a primeira coisa que vai ter que ser feita, vai ter que ser pedido uma conexão, tá?
Então veja, o processo P1 ele vai fazer um pedido de conexão para o servidor. Por quê? Porque a gente está rodando o TCP e o TCP é orientado à conexão. Então o processo P1 ele vai enviar um pacote aqui com o endereço fonte A, que é o endereço da máquina A. Aliás, né? Ele vai enviar um pacote aqui, né, com o endereço fonte A, com o endereço destino B, tá? E na porta 80, que é a porta HTTP, tá? Esse número de porta aqui, 9157, ele não está definido ainda, tá? Ele vai ser definido quando? Né? Quando chegar esse pedido de conexão aqui para o servidor ele vai criar um socket de dados, tá? E esse socket de dados vai ter um número atribuído pelo sistema operacional e esse número vai ser o 9157, tá? Então, aí a máquina vai ser criada uma thread aqui, ou um processo aqui, né, no servidor Apache, que vai chamar P4, tá? Para atender esse processo P1 aqui, tá? Aí esse processo P4, ele já tem o endereço, ele já tem o número da porta aqui. Então, ele vai informar para o processo P1 o número da porta. Aí o processo P1, ele já sabe, tá? Que para se comunicar com o processo P4, ele vai ter que usar o número 9157. E aí você vai ter o request e reply aqui, tá? Do protocolo HTTP na porta 80, né? Que é a porta do HTTP, né? Que é a porta, aqui no caso, a porta destino, tá? Né? Então aqui quando o cliente manda uma requisição HTTP, ele vai mandar na porta 80, tá? Quando o servidor mandar o reply, tá? Ele vai mandar na porta destino 9157, tá? Certo? Então, vocês veem aí, né, que esse socket aqui, ele é específico, né? Esse par aqui de sockets, né? Porque agora o socket ele vai ser definido por quem? Por porta-fonte, né? Endereço IP fonte, endereço IP destino, porta-fonte, porta-destino, tá? E esses porta-fonte, porta-destino, eles vão ser trocados, né? Da mesma forma que no UDP, né? Quer dizer, quando você manda a resposta, né? Quando você manda um pacote daqui para cá, o IP fonte, o IP destino é B, né? Porque você está mandando para a máquina B, né? E o número da porta é 80, que é o número da porta HTTP, tá? Como você já fez a conexão, você sabe que o fonte é A, é você que está mandando, e o seu socket de dados é 9157, porque ele foi definido a partir do estabelecimento de conexão aqui com o servidor, tá? E para os outros processos é a mesma coisa, tá? Quer dizer, quando você faz aqui com P2 vai se comunicar com uma thread que vai ser criada aqui, ou com um processo que vai ser criado aqui pelo servidor. Esse processo vai chamar P6 e vai ser todos esses números aqui, ó, IP fonte, porta fonte, IP destino, porta destino, que vão definir para quem que a mensagem vai ser multiplexada ou demultiplexada, tá? E para o processo P3 é a mesma coisa. Então você nota o seguinte, ó, todos esses três segmentos aqui, eles são destinados para o IPB, né, para o IP do servidor aqui. Eles usam a porta 80, mas eles são multiplexados para sockets diferentes. E quem que cria os sockets diferentes é o sistema operacional que está rodando aqui, que está rodando o TCP aqui. Então, o TCP, na hora do pedido de conexão, ele vai criar um socket de dados, tá? E esse socket, cada vez que for criado, vai ser criado com um número diferente. E esse número vai ser enviado para o cliente saber com quem que ele está se comunicando. Tá certo? Espero que tenha ficado claro, tá? Se não ficou, deixa aí nos comentários a sua dúvida. E vamos adiante, tá? Então, o sumário aqui, né, que a multiplexação e demultiplexação é baseada em segmentos, né? Os valores do IP fonte, porta fonte, IP destino, porta destino são colocados no campo cabeçalho do segmento, né? Às vezes chamados de datagrama, no caso do DP, né? O UDP ele faz a demultiplexação usando apenas o número da porta de destino e do endereço de IP destino, tá? E o TCP ele faz a demultiplexação usando a quádrupla, né? Então, endereços IP fonte, destino e números de porta, fonte e destino, tá? Então, a multiplexação e demultiplexação acontece em todas as camadas aí, tá?
Bom, então vamos continuar aqui nosso capítulo 3, né, do livro do Kurose e Ross, né? Falando agora do protocolo UDP. Então nós vamos nos aprofundar agora em questões mais técnicas aí envolvendo o protocolo UDP, né? Como nós já vimos, né, o protocolo UDP ele é um protocolo da internet sem frescura, né? Ou só os ossos, né, como os autores definem aí, né? Por quê? Porque praticamente ele não faz quase nada, como a gente vai ver aqui, né? Basicamente ele coloca o endereço fonte, o endereço destino no cabeçalho do pacote, o número de bytes e o checksum, tá? Então o cabeçalho dele tem 8 bytes, como a gente vai ver ali, né? E ele, como ele usa o IP, né? Que o IP, o protocolo IP, ele é um serviço de melhor esforço. Ele também é considerado um protocolo de melhor esforço, né? Então, se ele não faz nenhum controle de entrega, nenhum controle de ordenamento dos segmentos, né? Então, os segmentos eles podem ser perdidos, né? Ou devolvidos fora de ordem para aplicação, tá? Ele é um protocolo sem handshake, sem conexão, né? Então, os emissores e receptores, né? Aqui ele traduziu, eu digitei, ele traduziu para o inglês aqui, mas enfim. Os emissores e os receptores aí, eles não precisam se cumprimentar antes de trocar dados, tá? Cada segmento DP é manipulado independentemente dos outros, tá? Então você deve estar se perguntando assim, né? Por que existe um protocolo DP se ele praticamente não faz nada, né? Primeiro, né, que você não precisa estabelecer conexão. Então, esse atraso, esse round trip time de estabelecimento de conexão, você já mata se você estiver utilizando o DP, né? Ele não guarda estado de conexão entre emissor e receptor, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso depois. O tamanho do header é pequeno, né? O tamanho do cabeçalho é pequeno, então ele introduz pouco overhead, pouca sobrecarga aí nos sistemas finais aí, né? E ele não tem controle de congestionamento. E essa falta de controle de congestionamento pode ser útil em determinadas aplicações de rede, tá? A gente vai ver quais aí, tá? Então o DP pode difundir dados tão rápido quanto seja desejado e pode funcionar face à congestão, né? Já o TCP, como ele requer uma entrega confiável, ele pode fazer o contrário, ele pode adicionar mais congestão ainda na rede, tá? Então ele não é um protocolo bom se você tiver congestão, né? Aí vamos supor que você quer projetar um protocolo da camada de transporte, tá? Qual que é o mínimo que esse protocolo precisa ter, né? Bom, o mínimo que ele precisa fazer são duas coisas, né? A primeira coisa é a multiplexação que a gente já estudou, tá? Multiplexação e demultiplexação de pacotes para passá-los para a camada de rede. Isso é o mínimo, tá? Então o DP ele é definido pela RFC 768. Ele faz o mínimo que o protocolo de transporte precisa fazer. Além da multiplexação e demultiplexação, ele faz também alguma checagem de erros. Ele faz um checksum, que a gente vai explicar nessa parte da aula, tá? E ele não adiciona quase nada ao protocolo IP. Então, o que o protocolo DP faz? Né? Ele pega as mensagens do processo de aplicação, anexa os campos de cabeçalho, né, que são o número da porta de origem, número da porta de destino, né, o checksum, né, e o tamanho, né, e passa o segmento resultante à camada de rede, que vai encapsular esse segmento dentro de um datagrama, né. Lembrando que na camada de transporte, né, a gente chama o pacote de segmento, e na camada de rede a gente chama o pacote de datagrama, tá? Algumas vezes você chama o pacote na camada de transporte, de datagrama, quando você está usando o IP, porque o IP é muito simples, né? Então, alguns autores chamam de datagrama, né? Mas está errado, é segmento, tá? Segmento. Então, em seguida, faz a melhor tentativa para entregar o segmento ao hospedeiro receptor, ou seja, ele vai usar o IP aí, né? Para entregar, tá? Bom, quando que a gente usa o DP, né? É quando você está fazendo um streaming de multimídia, né, de áudio ou vídeo, né? Então você não quer, por exemplo, entrega confiável, porque entrega confiável vai fazer com que a aplicação de streaming rode mais rápido, né? Porque se você tiver perda de pacote, ou se você tiver, por exemplo, pacote com erro,
e você estivesse usando o TCP ia mandar você retransmitir. Isso daí ia atrasar, ia travar a sua aplicação multimídia, não é interessante, tá? O Simple Network Management Protocol, não confundir com o Simple Mail Transfer Protocol, né? Esse protocolo aqui, ele é um protocolo de gerenciamento de rede, tá? Então, por exemplo, ele permite a você, por exemplo, gerenciar roteadores quando a rede está congestionada, tá? E por que esse protocolo aqui ele vai usar o UDP, né? Porque se o objetivo aí se o objetivo desse protocolo é eliminar o congestionamento, né, gerenciar o congestionamento, se você estiver usando o TCP, você vai introduzir mais congestionamento, né? Porque o TCP, se o pacote tá com erro, ele vai pedir para retransmitir, e essa retransmissão vai gerar mais congestionamento. Então, o SNMP ele vai usar o UDP, tá? O HTTP3 também, ele vai fazer as funções que o TCP faz, né? Só que dentro desse protocolo. Então, o HTTP3 ele vai substituir algumas funções ele vai implementar, né, algumas funções que são implementadas no TCP, mas essas funções elas vão ser implementadas dentro do HTTP, tá? Então, dentre essas funções, né, você tem a função de transferência confiável, né? Então, se você quer que um protocolo da camada de rede use o UDP e tenha uma transferência confiável, você tem que implementar essa transferência confiável dentro do protocolo que você está implementando na camada de rede, né? Então, olha aqui, ó, se uma transferência confiável é necessária sobre o UDP, né, você vai adicionar a confiabilidade na camada de aplicação, né, e vai adicionar um controle de congestionamento também na camada de aplicação, né? Então, se você não usar o TCP, você que é programador da aplicação vai ter que fazer isso. Evidentemente, né, se o cara resolver fazer isso daí, ele vai perder muito tempo depurando o código da aplicação, porque fazer controle de congestionamento e controle de confiabilidade de entrega são tarefas difíceis, tá? É por isso que as pessoas usam TCP, tá? Para não ter que implementar isso daí, tá? Porque implementar isso daí é complexo, tá? Aqui tem a RFC, uma foto, né, da RFC 768, né, que mostra aqui como é que é o formato do datagrama UDP, tá? Aqui ele chama o pacote UDP de datagrama, né, mas não está correto, né? É segmento, tá? O pacote UDP ele é um segmento, ok? O que a gente observa aqui, ó? Você observa o cabeçalho, né? Aqui você tem os data octets. Octet é a mesma coisa que byte, tá? São 8 bits, né? Por isso que chama octeto aqui. Então são os bytes aqui, tá? Aqui você tem a porta-fonte, que tem 16, o número da porta-fonte, que tem 16 bits, tá? 0 a 15 aqui. E o número da porta-destino, que vai dos bits 16 até 31, ou seja, a porta-destino também tem 16 bits aqui, tá? Aqui o tamanho do pacote, tá? Também tem 16 bits. E o checksum também tem 16 bits. Bom, isso daqui, pessoal, é o cabeçalho do UDP. Olha como o cabeçalho é pequenininho. Quantos bytes tem o cabeçalho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cabeçalho tem 8 bytes, tá? É um cabeçalho bem pequeno. Depois do cabeçalho vem os dados. Então ele é um protocolo bem só o osso mesmo, né? Um protocolo aí sem frescura, como dizem os autores, né? Não sou eu que estou falando, são os autores aí. Então, veja uma coisa aqui, ó. Por que algumas aplicações preferem o UDP? Eu já falei algumas coisas para vocês aqui, eu vou reforçar, né? Melhor controle no nível da aplicação sobre quais dados são enviados e quando, né? Então, o UDP, quando a gente viu, né, numa das aulas passadas aí, que você cria o pacote quando você está usando o UDP, né? E você envia os dados imediatamente, tá? Então os dados vão, né? Independente deles serem perdidos ou não, você não está se preocupando com isso, você quer enviar logo os dados, né? Já o TCP, o TCP ele tem um mecanismo de controle de congestionamento, tá? Então às vezes você envia o pacote e o pacote não vai porque a rede está congestionada e o TCP segura o pacote, tá? Com o UDP não vai acontecer isso. Então
se você quer que o pacote chegue rápido, né? Ou seja, chegue rápido ao destino dele, tá? É melhor você usar o UDP do que usar o TCP. Outra coisa, né? O TCP ele espera uma mensagem de confirmação, tá? Ele espera uma mensagem de reconhecimento, né? E se essa mensagem de reconhecimento disser que o pacote chegou no destino com erro, o TCP vai retransmitir, ele vai fazer o reenvio do segmento até o destinatário. Óbvio que isso vai introduzir um overhead na rede, né? E a sua aplicação que está impaciente e querendo enviar o pacote, ela vai ter que esperar o TCP retransmitir o pacote, tá? Então o TCP também não é bom para esse tipo de situação, tá? Não há um estabelecimento de conexão, então não precisa daquela apresentação de 3 vias que a gente viu na aula passada, né? Não precisa dessa apresentação de 3 vias que está presente no TCP, né? E outra coisa, né? O DNS, por que o DNS usa o UDP? Porque o DNS seria muito lento se ele rodasse sobre o TCP. Então ele vai rodar sobre o UDP para ele ser mais rápido, tá? No UDP você não tem estados de conexão, né? O que são esses estados? Por exemplo, o TCP ele fica esperando a conexão, então ele está no estado listening, né? Aí chega um pacote de conexão, aí ele muda para outro estado, que é o estado de recebimento de dados, né? Quando tem congestionamento, ele passa para um estado em que ele vai controlar o congestionamento e ele tem estados para fazer entrega confiável de pacotes, tá? Pacotes de dados aí. Então, esses estados e essas transições de estados complicam o protocolo, né, e aumentam o tempo de processamento do protocolo. Então isso é ruim, tá? Muitas vezes você não quer que isso aconteça, tá? E pequeno excesso de cabeçalho. Como a gente viu, o UDP tem 8 bytes, né? Já o TCP tem 20 bytes de cabeçalho. Nesses 20 bytes de cabeçalho, evidentemente, vão introduzir aí um overhead, ok? Bom, aqui você tem algumas aplicações usando UDP e TCP, né? Vou citar algumas aqui, né? Por exemplo, correio eletrônico usa o protocolo SMTP, né? O SMTP vai usar o TCP, por quê? Porque você não quer que o seu e-mail chegue corrompido. O Telnet vai usar o TCP, o HTTP 1.0 1.1 vão usar o TCP, o FTP vai usar o TCP, porque você não quer que o arquivo que você está baixando venha corrompido, tá? Já a recepção multimídia, por exemplo, vai usar o UDP, né? Telefonia por internet vai usar o UDP, né? Gerenciamento de rede é o Simple Network Management Protocol, vai usar tipicamente o UDP. O protocolo de roteamento vai usar o UDP. E o DNS a gente já viu que usa o UDP para ele ficar mais rápido, né? Então aqui a gente tem um resumo aqui, tá? Quais são as ações da camada de transporte, né? Vamos supor aqui que a gente tem um servidor SMNP, Simple Network Management Protocol, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? O SNMP ele vai ser discutido depois no final do curso aí, tá? Mas vamos supor que sua aplicação SNMP cria um socket aqui, tá? E vai enviar um pacote, né, a partir desse socket, tá? Pacote de aplicação, tá? Quais vão ser as ações desse servidor, as ações do emissor, tá? Vai passar a mensagem aí, que é uma mensagem SNMP, tá? Para a camada de transporte via socket, tá? O socket, né? Quando você envia via socket, você vai colocar o endereço de origem, né? Aliás, o IP de destino e o endereço de destino, né? Você coloca o IP de destino e a porta de destino, tá? Você coloca essas duas coisas aí quando você cria o pacote UDP, tá? IP de destino e porta de destino. IP de origem e porta de origem é o SO que coloca, tá? Ele faz isso para você automaticamente. E essas informações elas vão ficar no header, no UDP header, tá? Então, você tem as informações no UDP header, a camada de transporte vai juntar essas duas coisas e vai criar o que a gente chama de segmento UDP. Nota que como a gente está na camada de transporte, o pacote é chamado de segmento, tá? Vou falar isso várias vezes durante o curso para vocês gravarem, tá? Camada de transporte é segmento. Passou para a camada de rede, vira datagrama, tá? Então você tem aqui, você passa o segmento, né? A camada de transporte passa o segmento para a camada de rede, isso daqui vira um datagrama. Esse datagrama vai ser transmitido via internet, tá? E vai chegar aqui no cliente, tá? Cliente SNMP. O que o cliente ele vai fazer, né? Ele vai, né?
receber esse pacote via IP, tá? Então a camada de rede aqui vai receber o datagrama aqui, né? Vai retirar as informações desse datagrama aqui, né? Então vai receber o segmento aqui, tá? E passar esse segmento aqui para a camada de transporte, tá? A camada de transporte vai, o que ela vai fazer? Uma das coisas que ela vai fazer é o checksum UDP. O que é esse checksum? É a soma de todos os números de 16 bits que estão no pacote, tá? Então, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como que computa esse checksum, tá? Esse checksum, ele é feito no servidor antes de enviar o pacote e ele é feito no cliente para comparar se não teve erro de transmissão durante a passagem do pacote pela rede, tá? Aí você fala assim, né? Bom, aí você fala assim, não, mas por que ele precisa computar o checksum se a camada de enlace faz isso, né? É porque muitas camadas de enlace não fazem o checksum, tá? Então, você faz o checksum de novo no DP para você garantir que está tudo bem, tá? E aí você vai extrair, vai tirar o cabeçalho, né? Vai extrair a mensagem e vai enviar essa mensagem para a camada de aplicação via socket, tá? Então, o socket ele vai fazer a demultiplexação e entregar a mensagem para a aplicação para o socket correspondente que está esperando essa mensagem aqui, que no caso é uma mensagem SNMP, ok? Bom, o cabeçalho do DP a gente já viu, né? Você tem a porta-fonte, 16 bits, porta-destino, 16 bits, tamanho 16 bits, checksum 16 bits aqui, tá? E ao todo você tem aqui 8 bytes, tá? 8 bytes aqui. E aqui os dados da aplicação, né? Então você tem aí a porta-fonte, porta-destino, o tamanho do segmento do DP inclui o cabeçalho, tá? Então é o tamanho total do segmento aqui, incluindo o cabeçalho. Aqui você tem os dados para a camada de aplicação, por exemplo, se for uma consulta DNS, esses dados aqui vão ser o pacote DNS, tá? Então o pacote DNS ele vai entrar aqui nesse quadro que está em branco aqui, tá? Então você vai ter aqui um pacote DNS se você usar o UDP para fazer consulta DNS, tá? Então, o pacote DNS passa a ser os dados do UDP. Olha que interessante, né? O pacote DNS vira dado quando você está olhando esse pacote com o olhar do UDP, tá? E o checksum a gente vai explicar para vocês como é que ele é feito, tá? O checksum ele é chamado de soma de verificação, tá? Qual que é o objetivo? Ele é detectar erros, né? Por exemplo, bits trocados no segmento transmitido, tá? E como que é feito isso, né? Basicamente, a ideia é bastante simples, né? Você transmitiu o número 5, o segundo número que você transmitiu é o número 6, a soma foi 11, tá? E aí você não recebeu 5, recebeu 4, aí o segundo número foi 6, a soma foi 11, tá? O checksum é igual, mas você teve um erro, né? Então o checksum ele não é uma garantia de que o seu pacote vai ser entregue sem erros, tá? Ele é apenas um ajudante aí para você detectar erros mais graves, tá? Então o receptor vai computar o checksum e o emissor ele vai computar o checksum, né? Assim que ele receber o pacote, tá? Então, o checksum, como eu falei para vocês, ele é feito no emissor, você calcula o checksum no emissor e coloca o checksum no campo checksum do cabeçalho do pacote. Quando o pacote chega no receptor, o receptor também vai computar o checksum do pacote todo, tá? E vai comparar com o valor que está no header do pacote, né? O valor de checksum do header do pacote, tá? Então veja que isso aqui não é uma coisa muito eficiente, né? Ele colocou uma exclamação aqui, né? Não é muito eficiente porque a gente vai ver que você pode ter o checksum perfeito, mas você ainda assim ter erros na transmissão do pacote, tá? Então o objetivo é detectar erros, bits trocados no segmento transmitido. O emissor trata conteúdos do segmento DP, incluindo os campos de cabeçalho, o DP e endereços IP. Então entra tudo no checksum, tá? Inclusive o cabeçalho, tá?
E esses bytes, né, do pacote são tratados como sequências de inteiros de 16 bits, tá? Então você vai somar 16 bits por 16 bits, tá? O checksum ele é simplesmente uma adição, só que ela é uma adição não em complemento de 2, mas em complemento de 1. Então você soma os números, tá? E inverte o resultado e faz um NOT do resultado aí para você ter uma adição em complemento de 1, tá? Então o valor do checksum ele é colocado no campo checksum do endereço UDP, isso para transmitir, tá? Isso no emissor, tá? O receptor, ele vai fazer a mesma coisa quando ele receber o pacote. Ele vai computar o checksum do segmento todo e vai verificar se o checksum computado é igual ao valor do campo checksum no campo checksum do header do pacote recebido, tá? Se for o valor diferente, é porque tem erro, o pacote tem erro, tá? Se for igual, ele não detectou erro, mas pode ser que tenha erros, tá? Então, como é que é computado o checksum? Vamos olhar aqui, ó. Aqui nós temos dois números, tá, de 16 bits, tá? Então você vai somar aqui, ó. 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 0 e vai 1, né? Então olha aqui, ó. 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 0 e vai 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 0 e vai 1, né? Então você vai fazer isso aqui. Nota que no final você tem um cara aqui que ele é o transbordo, tá? Esse transbordo ele vai ter que ser somado aqui no final, tá? Da soma, tá? Então se a soma tiver transbordo, você tem que somar esse transbordo no final da soma de 16 bits aqui, tá? Então nós vamos fazer isso, nós vamos somar esse transbordo. Então aqui vai ficar 1, 0, 0, certo, pessoal? Então vai dar esse resultado aqui, ó. Nota que aqui ficou 1, 0, 0 e os demais bits não sofreram alterações. Então isso aqui é a soma, tá? Eu coloquei soma aqui, ele transformou para o inglês aqui suma, mas é soma, tá? E aí você vai fazer o complemento de 1, que é simplesmente inverter. O que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0, tá? Então, ó, o que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0, o que é 1 vira 0, 0, 1, 0 e assim por diante, tá? E se não tiver transbordo? Bom, se não tiver transbordo, você já tem a soma, né? E aí você só inverte, tá? Então, quando adicionar números, o carry out, que é o vai 1, que é o transbordo, do bit mais significativo precisa ser adicionado ao resultado, tá? Só que veja que isso é uma proteção fraca, né? Por exemplo, esse exemplo aqui dele, ele mostra que isso daí pode dar problema. Por quê? Ó, olha só. Ele aqui colocou esses dois bits aqui são 1, 0 e esse daqui 0, 1, tá? Nós vamos fazer o flip de 2 bits aqui, ó, tá? Nós vamos trocar esse bit aqui, tá? Que é 1, 0, nós vamos trocar por 0, 1, né? E esse bit que é 0, 1 aqui, nós vamos trocar por 1, 0, tá? Então é isso que nós vamos fazer, ó. A gente tinha isso aqui, né? Esses dois bits vão trocar por 0, 1 e esses dois bits aqui por 1, 0, tá? O que vai acontecer? Você vai fazer a conta que vai dar um 1 do mesmo jeito, tá? Vai ter um transbordo de 1 e você vai somar aqui, né? Então, mesmo com os números trocados, né? Você não teve nenhuma mudança no checksum, certo? Então, porque, né? Você vai somar aqui, ó, trocando, né? Trocando os bits aqui, ó, fazendo dois flips aqui, tá? Você tem o mesmo valor de soma aqui, né? E o transbordo vai acontecer do mesmo jeito, tá? Então, o checksum ele é uma medida de controle de erros fraca, tá? Porque ele detecta erros, quando ele detecta erros, realmente você tem o erro, mas ele pode não detectar erro e ter erro no pacote, tá? Então vamos fazer um sumário aqui sobre o UDP, né? Ele é um protocolo sem frescura, né? Os segmentos podem ser perdidos, devolvidos fora de ordem. Ele usa o serviço de melhor esforço, porque ele trabalha basicamente em cima do IP, né? Então você envia e espera pelo melhor. O UDP tem seus pontos positivos, porque ele não precisa de handshake em setup, então você economiza o round trip time do estabelecimento de conexão, tá?
Ele pode funcionar quando o serviço de rede está comprometido e ele ajuda com a confiabilidade checksum, que não é uma coisa muito confiável também. Tá? Então, você pode construir essa funcionalidade adicional no topo do DP, na camada de aplicação. Por exemplo, o HTTP3 faz isso. Tá? Adiciona controle de congestionamento, controle de erro, né, controle de retransmissões aí, dentro do próprio protocolo HTTP aí, tá?